Olá, estamos aqui para estudar a Bíblia, mais um capítulo, e hoje veremos o capítulo 29 de Gênesis. São muitas lições importantes que podemos tirar da leitura desse capítulo. A primeira delas encontra-se a partir do verso 10, onde vemos uma certa relação com o episódio que aconteceu alguns anos antes, em que o servo de Abraão foi até aquelas mesmas terras de Harã, provavelmente até o mesmo poço, e orou a Deus pedindo uma esposa. E uma esposa que, conforme o teste que ele propôs, pudesse ter um espírito de serviço, de hospitalidade. E Rebeca, a moça escolhida, tirou água para os camelos do servo de Abraão. E aqui Jacó, ele se coloca numa posição meio inversa, porque Jacó que se adianta e vai tirar água para as ovelhas de Raquel. Porque aqui é dito que Raquel era uma pastora de ovelhas. E parece que Jacó se apaixonou à primeira vista por ela, e ele, Jacó, se dignou a servi-la. E vemos que Jacó realmente amava Raquel, tanto que ele ofereceu trabalhar 7 anos para o seu tio em troca da mão de Raquel como esposa para ele. E no verso 20, vemos que esses 7 anos passaram como poucos dias pelo tanto que Jacó amava Raquel. E aí a gente percebe que pode ser que esse comportamento de Jacó se adiantando possa ter tido alguma influência no caráter de Raquel, porque parece na Bíblia que Raquel tinha um caráter um pouco mimado, um pouco mais exaltado do que talvez devesse. Diferentemente da irmã dela, Lia, que parecia ser uma mulher mais digna e mais servidora. E vemos que um outro detalhe, um outro ponto de destaque é com relação ao trabalho. A gente percebe que a partir do verso 14, Jacó não era um homem à toa, mas ele sempre buscava trabalhar. E mesmo na casa do seu tio, ele não ficou lá sentado de pernas para o ar, sem fazer nada. Tanto que o seu tio propôs: não precisa trabalhar para mim de graça, não é porque você é meu parente que você vai trabalhar para mim de graça. Proponha um salário para você, para que você, se vai trabalhar, trabalhe por um salário. Só que Labão, ele parecia ser um homem do estilo explorador, que explorava os seus servos, os seus empregados. Tanto que ele só demorou a fazer essa proposta depois de 1 mês. Jacó já estava trabalhando ali. E ele aceitou prontamente 7 anos de serviço de Jacó. E gostava tanto e queria tanto o serviço de Jacó, que ao findar esses 7 anos e ele pedir Raquel como esposa, ele usa da astúcia, ele usa do engano para ganhar mais outros 7 anos de trabalho. Ele dá a outra filha ali que Jacó não queria como esposa para Jacó. E Jacó acaba propondo não, quem a propôs foi Labão, mais 7 anos de serviço em troca da Raquel, que ele já havia servido 7 anos. E aí a gente percebe que Jacó, mesmo amando, ele aceitou. Mesmo se sentindo enganado, ele aceitou esses 7 anos, porque ele amava muito Raquel. E aí a gente vê que a relação de trabalho tem que ser uma relação mais igualitária, com direitos e deveres, e não uma relação exploratória. E veremos depois também que após ele servir esses 7 anos, mais esses 7 anos, 14 anos no total pelas 2 esposas, ele acaba trabalhando também por rebanho, e nesse período que ele trabalhava por rebanho, Labão mudou o salário dele várias e várias vezes.
O terceiro ponto que eu gostaria de destacar na leitura desse capítulo é um ponto meio complicado, porque naquela relação familiar que se construiu entre Jacó e as duas esposas, Raquel e Lia, Jacó amava mais Raquel do que Lia. Isso era óbvio, foi Raquel que ele quis que fosse esposa, Lia foi lhe dada fora do seu querer. Mas a Bíblia diz que estava tão patente essa predileção por Raquel que é como se Jacó desprezasse a esposa Lia. Está aí no verso 31. Só que Lia tinha uma vantagem. Ela podia ter filhos e Deus a abençoou com muitos filhos. E é interessante que a cada filho que lhe nascia, ela expressava esse anseio pelo amor do marido, esse anseio pelo afeto, pelo carinho, que parece que não lhe era dado, mas sim era destinado todo à outra esposa, Raquel. E aí a gente percebe que a poligamia não traz benefícios, ela causa divisão na família. A gente não consegue amar igualmente duas mulheres, e aí uma vai ser sempre mais desprezada do que a outra. E não é que a Bíblia está relatando essa situação, que ela vai aprovar essa situação. Pelo contrário, ele justamente vem trazendo as consequências que veio dessa relação complicada. A partir do capítulo que vem, a gente vai ver aí uma série de episódios familiares de Jacó e inclusive o nascimento de vários e vários filhos. E se gostou desse vídeo, compartilhe, acompanhe também os próximos vídeos lançados. Tenha um ótimo dia!